E aí pessoal, beleza com vocês? Eu sou o pastor Matheus Borchardt e esse é o programa Reconfirmando. No vídeo passado a gente viu como Deus inspirou homens a colocarem a sua vontade por escrito no livro hoje que a gente conhece como a Bíblia. Não deixa de ver esse vídeo, confere lá, eu tô deixando o link aqui em cima. O problema é que somos nós, seres humanos, que lemos a Bíblia e procuramos entendê-la. Por isso a gente quer falar hoje, mais precisamente, como nós lemos errado a palavra de Deus. Vem comigo e vamos estudar esse assunto. Meus amigos, os falsos mestres estão se superando. E eu digo isso porque hoje eles estão falando até em atualizar a Bíblia. Veja bem, uma coisa é a gente contextualizar a Bíblia para aquilo que ela fala ser relevante para nosso estado atual, para nossa cultura, né? Sem perder nenhum peso da palavra. Mas outra coisa é você olhar para a cultura, olhar para a Bíblia e querer colocar essa cultura na Bíblia, de forma que muitas coisas que estão lá vão ser perdidas, vão ser ressignificadas, vão ser reinterpretadas forçadamente apenas para que essa palavra ela seja de certa forma aceitável para os seus ouvintes. Isso é um absurdo. Isso fere a própria escritura que diz que não pode ser tirado um tio, uma vírgula. Isso fere o próprio ensinamento de Cristo, que diz que a escritura não pode falhar. Uma coisa é a gente contextualizar a Bíblia, outra coisa é a gente pegar a Bíblia e falar, bom, isso aqui não pode ser aceito nos dias de hoje, então vamos mudar aqui. Qual é o parâmetro para mudar a Bíblia? A nossa consciência? A nossa cultura? E quando culturas colidirem entre si, pensamentos colidirem entre si, razões serem diferentes, interpretando o mesmo texto, então qual será o parâmetro para a gente dizer o que é certo e o que é errado, o que é bíblico e o que não é bíblico? A resposta é que o caminho não é pela razão, o caminho não é pela cultura. O caminho é a Bíblia interpretando-se a si mesma, mas não perdendo essa força da contextualização, que é falar o que a Bíblia está falando, mas de forma que não fira os seus ensinamentos, mas tem a mesma força de falar para a nossa atualidade que tinha quando ela foi escrita em seu tempo. Isso é contextualizar a Bíblia. O resto são reinterpretações, ressignificações que existem intenções muito contraditórias ao ensino do próprio Cristo por trás de toda essa gambiarra que querem fazer. Quando a gente quer ler a Bíblia da nossa forma, do nosso jeito, do jeito que a gente quer enxergar o texto, que a gente corre o risco de não ouvir o que Deus está falando e pior, ler a Bíblia de uma forma errada por dois caminhos que eu vou apontar que geralmente são os mais comuns e os mais maléficos dentro da nossa interpretação daquilo que Deus quer dizer para nossas vidas. Nós luteranos gostamos muito de falar sobre lei e evangelho. Lutero ele até falava que o cristão que lê a Bíblia e já consegue discernir o que é lei e evangelho, essa pessoa já está apta a receber o título de doutor em teologia. Essa era uma forma dele mostrar o quão é importante a gente ler as escrituras sagradas sob perspectiva de lei e evangelho, porque são justamente esses dois pontos que são os dois erros ao a gente ler a Bíblia e focar apenas em um elemento ou em outro e interpretar aquilo de uma forma totalmente errada e totalmente fora do propósito dos escritores, do próprio Deus, ao revelar sua vontade a nós seres humanos. E aí que vem o nosso primeiro erro ao interpretarmos o texto bíblico. Quando a gente usa a nossa lógica, a nossa razão, o nosso conhecimento que é estreitamente restrito à nossa vivência, a gente corre o risco
da gente se voltar para um lado totalmente legalista, totalmente da lei, totalmente de méritos, de obras nossas que vão nos levar até Deus. Os meus professores de teologia, eles sempre falavam, todos falavam isso, né? Escrever um sermão, né, repleto de lei é a coisa mais fácil do mundo, né? A nossa consciência, a nossa pessoa, ela tende-se a voltar para a lei, para o mérito, para as obras, e facilmente a gente consegue colocar peso nas costas das pessoas, dizer o que elas precisam fazer, dizer o que é que elas estão fazendo errado. Isso é muito fácil. Agora vai escrever umas 3, 4 páginas apenas de evangelho. Aí a coisa muda. Aí a coisa fica bem mais difícil. Isso porque a nossa consciência está mais voltada para a lei. Isso fica ainda mais óbvio porque na igreja a gente sempre tem que falar sobre o evangelho, sobre a salvação que Cristo nos deu gratuitamente. Por que todo sermão a gente tem que falar isso? Porque facilmente o ser humano esquece como foi salvo, esquece aquilo que Deus fez e acaba procurando uma forma de subir aos céus pela sua própria força, pela sua própria vontade, pelo aquilo que ele faz pelos seus méritos. Aí a gente vai estar percorrendo um caminho muito sombrio e que a gente vai ter Jesus ali como uma pessoa boazinha, uma pessoa como um exemplo, mas não como o nosso Salvador, o nosso Redentor. A pessoa que se volta para a lei tem como Salvador a si mesmo, aquilo que ela faz. Isso é um grande erro de qualquer cristão, e essa é uma forma errada da gente interpretar a Bíblia. A gente vê ali a Bíblia como um passo a passo para estar mais perto de Deus, para merecer mais a salvação, para estar mais perto do céu. Isso vai ser um grande erro, isso vai ser trágico dentro da interpretação bíblica, bem como da própria fé da pessoa que ainda não entendeu a graça, a alegria que o Evangelho proporciona na vida e não vai viver essa liberdade que só Cristo dá para nós, seres humanos. Algumas pessoas defendem que os cristãos, a igreja, deveriam fazer de tudo para alcançar aqueles que ainda estão perdidos no pecado. Eu concordo que essas pessoas, a gente tem que correr atrás das pessoas que ainda estão perdidas, levar o evangelho de Cristo como ele mesmo pediu na grande comissão. Mas aí tem um problema. O problema é quando esse fazer de tudo significa prostituir a Bíblia Sagrada. Se por um lado o legalismo vende a ideia de que você vai ter um passo a passo para atingir o céu, para obter salvação, aqueles que prostituem a Escritura Sagrada, eles tendem a vender a salvação por preço nenhum. Ah, mas a salvação não é de graça, não é por graça. É sim, mas ela teve um preço. E o preço foi o próprio Filho de Deus, que se humanou, veio ao mundo, foi perfeito, mas sofreu o peso do nosso pecado, dos nossos delitos contra Deus, para que assim tivéssemos salvação. Quem prostitui a Bíblia não tem a intenção de contar essa história, tem a intenção de apaziguar consciências que estão atordoadas diante da relação com Deus, e vendendo essa mentira, também vendem uma história bonita que não está registrada nas Escrituras. Eu vou trazer agora uma citação de Timothy Keller, que ele fala sobre como a forma que a gente quer contextualizar a Bíblia muitas vezes se torna maléfica para a sua mensagem. Ele diz assim: contextualizar não é como normalmente se afirma falar o que as pessoas querem ouvir. Significa antes oferecer as respostas bíblicas que elas talvez não queiram ouvir de forma nenhuma as perguntas sobre a vida que estão fazendo, na época e no lugar em que se encontram, numa linguagem e em formas que compreendam
e por meio de apelos e argumentos com uma força que elas sejam capazes de sentir, ainda que no fim de tudo os rejeitem. Dizer o que as pessoas querem ouvir é o caminho certo para atrair pessoas que querem e gostam da ideia de um Deus, mas não querem ter esse compromisso dentro dessa relação com Ele. E aí essas pessoas, quando leem a Bíblia, elas fazem um filtro baseado na própria razão, na própria lógica delas. Para quê? Para justificar vidas que estão na contramão da vontade de Deus. E aí vem aquela velha história que provavelmente vocês já ouviram, e espero que vocês não tenham dito isso, de pessoas que falam: Jesus disse isso aqui nessa situação, mas era para as pessoas do tempo dele. Hoje, Jesus não diria isso, ele diria de forma diferente. Tá, e como é que você sabe o que Jesus diria hoje? O que ele pensaria hoje? Qual é o parâmetro para você dizer o que ele pensa hoje? A sua razão? A sua lógica? Essa razão depravada e pecadora que a gente tem, essencialmente? E aí a pessoa vem naquela bandeirona de amor que eles levantam. Não, o que importa é o amor. Jesus disse pra gente amar o nosso próximo, não é verdade? É verdade, Jesus falou pra gente amar o próximo. Então é isso aí, vamos amar as pessoas e é isso aí, né? Então as pessoas levantam uma religião do amor e não a religião de Cristo, a religião cristã. Elas defendem o amor acima de Cristo, até porque quando a gente traz a palavra de Cristo para essas pessoas, elas ignoram, usam sua própria lógica, os seus próprios parâmetros para dizer o que é e o que não é a vontade de Deus. E aí de novo eu pergunto, tá, e qual é o parâmetro então? É a cultura que você vive? É aquilo que você sente? É aquilo que você gostaria que fosse verdade? A gente já viu que a razão humana, a nossa consciência, ela tende a se rebelar contra a vontade de Deus. Essa é a nossa situação. Nós somos pecadores, nós somos essencialmente rebeldes contra o divino Criador. E aí essas pessoas também vão dizer, eu creio em Jesus, mas não no Jesus da Bíblia. Tá, então me diz onde é que você conheceu esse outro Jesus aí, que eu não sei onde é que a gente acha esse outro Jesus aí que você tá falando. E aí quando essa pessoa explica quem é esse Jesus, a gente vai ver que é um outro Jesus. É um Jesus que concorda com tudo que essa pessoa fala e faz da vida dela. É um Jesus idealizado num formato bem propício para a vida dela, para o estilo de vida dela, para a forma em que ela enxerga o mundo à sua volta. Esse é o problema quando a gente usa a nossa razão para julgar as escrituras conforme a gente gostasse que elas falassem para nós, né? Uma escritura que fosse doce, agradável, uma coisa deliciosa de ver, que falasse, olha, você é bonzinho. Mas não é assim as escrituras. Olha o que Miller nos conta a respeito do uso da razão nas escrituras. O racionalismo repudia a doutrina da divina inspiração no intuito de poder difundir os próprios falsos ensinamentos e erros daninhos. É, todavia, justamente por essa razão que a palavra de Deus se revela tão enfática à condenação de todo desvio da sagrada verdade de Deus revelada na Escritura. Miller também diz: enquanto a igreja se mantém dentro da palavra de Cristo, não pode errar. Tão logo, porém, se desvia da palavra divina, só pode errar, pois nesse caso não tem outra fonte onde vá beber, além da razão orgulhosa e depravada. Miller também escreve: há uma única razão pela qual os seres humanos rejeitam a doutrina da divina inspiração da Bíblia, a saber, a incredulidade, a revolta contra Deus e sua palavra determinada. Ler a Bíblia com o intuito de ser bajulado é o maior erro que você vai cometer na sua vida. Mas aí na nossa igreja sempre vai ter aquele cristão iluminado, aquela pessoa cheia do fogo do Espírito Santo que vai falar:
Tá, pastor, mas o Espírito Santo, ele age na nossa vida também na hora que a gente vai ler a Bíblia para a gente interpretar bem a vontade de Deus para nossa vida, para a gente aplicar na nossa vida aquela palavra, não é verdade? Verdade, perfeito. Mas a gente tem que entender que essa inspiração do Espírito Santo na nossa leitura, ela jamais vai ter a presunção de alterar o ensino que está ali escrito. Pelo contrário, ela só vai reforçar. O Espírito Santo vai te inspirar a reconhecer ali os seus erros quando a Escritura apontar através da lei e também reconhecer o seu socorro quando ali ela fala a respeito do Evangelho. A iluminação do Espírito Santo, ela está estreitamente sujeita à própria palavra de Deus. Não tem como fugir da palavra de Deus. Ali que Deus fala com a gente. Se você está ouvindo uma vozinha na cabeça, toma cuidado, né? Vai para um psicólogo, porque não é normal ouvir uma voz na cabeça. O Espírito Santo, ele fala através da palavra de Deus, né? Você não é nenhuma pessoa iluminadaça assim, que Deus vai falar exatamente com palavras no seu ouvido, dizer a vontade dele, ainda mais se essa vontade dele for contrária a alguns ensinos que a gente já viu antes nas Escrituras. Aí pode ser até que seja um demônio, então toma cuidado. A igreja também, ela não tem nenhuma autoridade para ensinar algo que esteja fora ou além das Escrituras. A única autoridade que lhe foi dada foi de ensinar aquilo que está na palavra de Deus. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado sobre qual Deus estamos adorando. É o Deus por nós idealizado ou é o Deus bíblico? A palavra de Deus, ela é muito clara quanto a esse assunto. Ele diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de seres humanos. Também diz: meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Essas pessoas que falam que foram inspiradas pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo está falando no ouvido delas, e que ensinam coisas que não são da Bíblia ou que até são contrárias à Bíblia, elas não querem falar da vontade de Deus para suas vidas, elas querem vender a si mesmas, vender essa imagem de uma pessoa que está mais perto do céu, de uma pessoa mais especial, iluminada, que está recebendo o Espírito Santo mais que os outros. Essa pessoa quer se engrandecer, ela não quer fazer verdade na vida dela a palavra de Deus que diz que convém que ele cresça e que eu diminua. Essas pessoas querem um foco nelas na igreja e não em Cristo, que é o centro da igreja. Ele é o corpo da igreja, é para ele que as atenções devem ser levadas tanto para a lei quanto para o evangelho. Essas pessoas que dizem que foram tocadas pelo Espírito Santo para trazer novas revelações, toma cuidado com elas, pois elas vão seguir ou para o caminho do legalismo ou para o caminho de uma libertinagem, de uma vida que prostitui as Escrituras Sagradas para vender uma ideia que não está propriamente ali bem definida nas Escrituras. O autor Kolbe, que escreve o livro Comunicando o Evangelho Hoje, ele escreve: o sacerdote cristão sempre pode ser tentado a explicar a mensagem bíblica de forma tão clara em termos de racionalidade de nossa cultura que a mensagem das Escrituras fica distorcida e fora de foco, na melhor das hipóteses, e totalmente negada e perdida no pior dos cenários. Timothy Keller também, ele escreve o seguinte: o apelo à contextualização do Evangelho foi usado muitas vezes, e geralmente ainda é, como capa para o sincretismo religioso. Na verdade, sincretismo é rejeitar a total autoridade da Bíblia, separar e escolher seus vários ensinos com o objetivo de criar um cristianismo que não desafie e nem ofenda.
Por isso, meus amigos, o caminho para a gente entender a Deus, a sua vontade, é tão somente nas Escrituras, aceitando tudo o que ela nos traz, aceitando essa nossa condição de pecadores, aceitando que a nossa vida é uma vida completamente na contramão da vontade de Deus, mas também reconhecendo que em Cristo nós fomos resgatados dessa situação irreversível do pecado em que vivemos. Então, para finalizar, eu quero trazer uma citação de Lutero e uma passagem bíblica para que possa inspirar vocês aí nas suas leituras em casa. Lutero diz: "Deves ocupar-te das sagradas escrituras, de modo tal que venhas a pensar como Deus mesmo fala." Em 1 Timóteo está escrito: "Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem." Esse foi o nosso programa Reconfirmando. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo as suas dúvidas. Não deixe de curtir aqui esse trabalho que a gente está fazendo. Compartilha também com seus amigos para levar essas verdades da Escritura para as pessoas, para que, sei lá, talvez através desse vídeo desperte a curiosidade de uma pessoa para ler a Bíblia. Isso aí já vai ser muito bom, pois essa pessoa vai ter a oportunidade de ouvir a respeito do nosso Salvador. Agradeço aí a presença de quem ficou até aqui. Até mais e próxima semana tem mais vídeo. Aquele abraço. Valeu!